Salve torcedores e torcedoras do Ponto Contra, estamos aqui para a rodada 35 da Série A. E como a gente estava numa semana de Champions, era para ter saído uma live, não saiu, o vídeo está saindo atrasado. Porém, e eu todo bagunçado, né? Este vídeo vai ser muito bom para quem quiser acompanhar a rodada 36 da Série A. Afinal, você não vai encontrar um resumo mais bem detalhado em tão pouco tempo. É pouco tempo para o que é uma rodada de Série A. O que a gente vai fazer aqui. E é claro, não tem uma competição mais empolgante para você acompanhar do que a Série A, tirando, é claro, a Champions League. Porque a Série A está proporcionando uma briga ainda pela liderança e pelas vagas de Champions League. 2 vagas de Champions League sendo brigada por 4 times. É 4? Dá para um sonhar. Vamos botar 5? Mas na real são 4 times brigando por essas 2 vagas. É algo bem raro de se encontrar, parece algo bem em futebol brasileiro mesmo. E quem gosta dessas competições mais competitivas, o campeonato italiano é esta competição. Vamos começar sempre com a classificação. O primeiro colocado é Napoli com 77, Napoli e Inter com 74. E aí a gente vem para o terceiro colocado, onde vai começar uma briga de G4 aqui, das vagas da Champions. Atalanta com 68, Juventus com 63, Roma com 63, Lazio com 63, Bologna com 62 e Fiorentina com 59. Na verdade, gente, eu me expressei mal. É 1, 2, 3, 4, 5, 6 times brigando por 2 vagas. A gente vai ter o Milan com 57 sonhando, né? Mas são 6 times brigando por 2 vagas de Champions League. Não tem outra competição que vai proporcionar esse tipo de competitividade. Talvez o final do nosso Brasileirão, quem sabe, né? Mas é muito empolgante, é muito emocionante. Toda rodada tem pelo menos 2 ou 3 finais aí, jogos decisivos como os finais. E para o nosso roteiro, olha só o que a gente vai ter: Lecce contra o Napoli, Inter contra o Hellas Verona, Empoli contra Lazio, Monza versus Atalanta, Roma versus Fiorentina, Bologna versus Juventus e Gênova contra Milan. Olha só, a rodada são 10 jogos. Eu separei só os jogos importantes. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só os jogos importantes, né? Eu falei o roteiro, normalmente eu falo o nosso cardápio. Então vamos começar com o Lecce 0 e 1 para o Napoli. Lukaku abriu o placar, mas estava impedido. Aí a gente vai ter um gol de falta do Raspadori, que não é um grande cobrador de falta. Ele faz um gol semelhante ao que faz o Mbappé ali de falta, que é bater do lado do goleiro e aí bem no cantinho mesmo. É importante lembrar que o Raspadori estava de ponta esquerda porque o Neres é desfalque e o Napoli não tem elenco para disputar. É muito triste o desempenho do Napoli por conta disso. O Napoli vai ganhar depois de 1 a 0, o volume é equilibrado entre Lecce e Napoli, mas ele marca 1 a 0 e aí ele tem que segurar esse 1 a 0 porque está jogando com centroavante improvisado de ponta esquerda. Vamos lembrar que tinha um elenco, foi vendido Kvaratskhelia por 70 milhões de euros e trouxeram só o Okafor, que o Milan não estava querendo mais. Detalhe, o Okafor estava no banco e o Conte não confiou nele para ser titular e nem para ser reserva. Então é aquele negócio, né? Pô, o Conte está querendo um time e a diretoria do Napoli está brincando com ele, porque entregou um jogador que ele nem quer usar. Com todo respeito ao Okafor, mas o Conte está tentando ganhar a Série A e trazer um reserva de um time que está em nono colocado não é o que vai fazer o Napoli ganhar da Série A, com todo respeito. O time do Napoli para essa temporada, falando logo para quem não assiste os outros vídeos, é um time de guerreiros. Foi guerreando por 3 pontos e 3 pontos e 3 pontos e chegou a brigar pela liderança. O próprio Conte disse que o objetivo era só ganhar a Champions e olha só onde a gente chegou. Se vangloriando por ter conseguido, que é sim uma conquista, mesmo que o Napoli perca esse título, se for perdido é pela diretoria e não pelo Conte. Eu entendo que o orçamento foi pensado em um time que não está em Conference, Europa League nem Champions, mas que quando chegou o meio da temporada, com a chance de ganhar o título, você pensa assim, será que dá para investir? Quando você vende o Kvaratskhelia por 70 milhões de euros, aí tem que pensar, será que eu posso pegar metade disso para substituir? Nem isso foi usado. O Okafor
Eu não lembro agora se veio por empréstimo, mas se foi uma contratação, deve ter usado algo próximo de 10 ou 20% do que foi a venda do Kvaratskhelia. Inter 1 e Hellas Verona 0. Cara, essa vai ser a briga pela liderança mais pobre que a gente vai ter das top 5 ligas. Por quê? Porque, como eu falei, o Napoli tá sem elenco. O Napoli tá desgastado demais. E a Inter de Milão, com esses focos de Champions League, tá com desfalques e desgastado demais também. Então a gente vai ter dois times que estão brigando por 1-0, por 1-0, por 1-0, por 1-0. E o 1-0 tá bem demais, tanto para Inter quanto para o Napoli. Na verdade, para Inter, o Napoli tem que dar uma tropeçada, né? Lembrando que se der empate em pontos corridos, vamos ter uma final entre Inter e Napoli. A Inter, na verdade, vai com o time todo reserva. Vocês sabem por quê? Todos nós sabemos por quê. Por causa da Champions League, e deu certo porque se classificou. Nós já sabemos, o Inzaghi não sabia e correu o risco. Vai com o time todo reserva. É um pênalti bobo, cai do céu. Cara, um pênalti muito bobo. Existem os pênaltis conquistados, como o Lautaro fez na Champions League, e existem os pênaltis nada a ver, caiu do céu. A Asllani foi lá, converteu, a Inter dominou ainda a posse de bola, controlou o volume de jogo, mas não saiu do 1-0. Faltou ambição nesses jogadores em cravar gols, porque vai ter gente que vai estar saindo para a próxima temporada, viu? Joaquim Correa tem que fazer um gol, uma assistência. O Asllani jogou muito bem para um jogador de 23 anos que substitui o regista Çalhanoğlu. Ele crava o pênalti, já fez gol olímpico na temporada, traz perigo nos remates de fora da área, tenta muitas bolas longas. Eu não tô com o número aqui agora, mas eu acho que ele tentou 15 e acertou 10. E é um número muito bom para a Inter, que gosta de acionar bem na bola longa. Para um reserva do Çalhanoğlu, cara, isso aqui tá bem demais. Nem pensar no custo, que é forçar uma venda do Çalhanoğlu, do Asllani. Forçar uma venda, você vende, sem ninguém ter interesse, vai ter que botar mais baixo. E aí você vai trazer uma contratação forçada, você contrata alguém que não quer sair, você vai ter que pagar mais caro. Não tem porquê disso. O Asllani é um ótimo reserva. Por mais que alguns vão querer reclamar do elenco da Inter de Milão, temos que entender que o Inzaghi também tem culpa, porque o Inzaghi não soube poupar o ritmo de algum reserva. Eu já falei isso aqui várias vezes. O Taremi começou muito bem na Champions League e o Inzaghi diminuiu a minutagem dele. O Arnautovic teve um período bom, diminuiu também a minutagem, e o mesmo serve para o Correa. Vocês viram que o Taremi deu assistência aí contra o Barcelona, né? Mas uma grande partida de Carlos Augusto. Já começa a ter perguntas em coletivas de imprensa sobre a possibilidade de Carlos Augusto ser titular. E cara, isso é gigante. É gigante. Você que vai falar, pô, pra ser titular. Cara, o Carlos Augusto, ele pode. Olha só, a Inter de Milão, ela joga no 3-5-2. Deixa eu arrumar o 3-5-2 aqui. O Carlos Augusto, nessa formação, consegue jogar em duas posições. Quais que são? O ala esquerdo aqui e... Esquerdo? O ala esquerdo e o zagueiro esquerdo. Quem são os titulares dessa posição? A gente tem Bastoni e Di Marco. Fucking Bastoni, fucking Di Marco. Dois classes mundiais. Se não for, o Bastoni é mais do que a classe mundial. Não tem zagueiro melhor do que o Bastoni. E o Di Marco é classe mundial. É classe mundial também se ele não for algo já próximo do que é o Bastoni, que é um extra classe mundial, que não existe melhor do que o Di Marco na posição. Tem que brigar aí com o Nuno Mendes aí, a gente tem que ver. E você ter o Carlos Augusto sendo cogitado para ser titular, sabendo que esses dois são titulares, é algo gigantesco demais. Melhor reserva da temporada da Inter. Desculpa. Aí a gente vai mais 1-0. Empoli 0, Lazio 1. 3 pontos fora de casa importante para Lazio. Casa do Empoli é difícil, é um time que briga para não cair, vai ter que se defender e tal, a gente sabe como é. Boulaye Dia marca o gol em 1 minuto. Você acha que foi até o primeiro ataque. Com a assistência de Rissai, um belo cruzamento antecipado do Rissai, a bola sobra para o Boulaye Dia sozinho, e aí ele marca. Depois disso, confortável no 1-0, o Empoli fica com 1 a menos ainda, mais fácil ainda para o Lazio controlar, aí o Rissai vai ser expulso, mas depois de alguns minutos, já no terço final. E aí a Lazio consegue 3 pontos importantes para essa briga de Champions, que foi o que a gente falou lá no início, está empatado Juventus, Roma e Lazio com 63 pontos. Monza 0, Atalanta 4. Atalanta, para vocês entenderem, os times que estão brigando por essas vagas tem 63, 62 e 59. Atalanta tem 68. E eu vou dizer algo triste, é ruim para o campeonato italiano.
porque a gente sabe que o Lookman vai sair, o Gasperini vai sair, o De Ketelaere e o Ederson podem sair, e o Retegui também, que vão chamar a atenção do futebol europeu. E ter um time desses representando a Itália na Champions League que vem, depois da vergonha que passou nessa Champions League, um time que brigou pelo G8 da Liga e foi eliminado pelo Clube Bruges, com todo respeito, mas era o 9º colocado contra o 24º da Liga, não pode. E aí a gente vai ter um time pior na temporada que vem, muito provavelmente. Eu espero muito que o Lookman fique, mas parece que não. E é ruim pro Lookman sair, viu? É ruim. O Gasperini montou o esquema do Lookman. Qual que é o esquema aqui? A Atalanta joga num 3-4-2-1. O Lookman, ele é esse meio atacante aqui na esquerda, que ele tem espaço para abrir para o lado e tem espaço para fechar, quase como um centroavante, segundo atacante. Aí eu pergunto para vocês, quantos times o Lookman não já passou, que ele não fez sucesso? E quantos times vão ter um meia atacante esquerdo para o Lookman jogar o mesmo futebol que joga na Atalanta? Ele vai sair perdendo bastante. Tudo lindo pro trio de ataque da Atalanta, né? O De Ketelaere marca 2, o Lookman marca 1, 2 assistências pro artilheiro Retegui. Carnesecchi faz uma partida absurda, é claro que o Monza não ia deixar tudo barato na sua própria casa, sempre falo isso. Todo jogo fora de casa no campeonato italiano é difícil. E Breccianini vem e marca um gol vindo do banco, que faz a gente pensar, será que o Breccianini e o Samardzic não eram opções melhores de meio atacantes do que o Pasalic em alguns confrontos? Essa é a minha grande crítica toda temporada. Culpo muito não o Pasalic, sim a escalação do Gasperini, porque o Pasalic para mim é um grande volante para você fechar o trio de ataque, tendo Breccianini, Samardzic, De Ketelaere, Lookman ali. Não dá para ir o Pasalic. E quase todos os jogos que a Atalanta poderia ter ganho e acabou perdendo, tinha o Pasalic. Mas eu gosto muito do Pasalic. Ele pode ser um grande volante nesse esquema. Quem vier assumir aí, me manda um e-mail que eu digo como usar o Pasalic. Manda um e-mail, fiz o símbolo do celular. Jogo importante na briga de 6 pontos. Algo que talvez tenha tirado a vaga de Champions League da Fiorentina foi esse Roma 1, Fiorentina 0. Vamos nós para mais 1-0. Que a Fiorentina está em Conference League e a Roma está com o grande desfalque de Dybala, né? Cara, o Moisiquinho joga muita bola, é incrível. Eu tinha que falar isso porque você joga qualquer bola longa pro Moisiquinho, ele usa a força contra os zagueiros, ele finta também. Cara, como ele é jovem, eu posso dizer, o potencial dele é para superar o Thuram. E o Thuram que atualmente ele superou o Lukaku como esse atacante de referência. É muito lindo ver como eles quebram o zagueiro. Cara, eles tiram o zagueiro pra lixo. Usa a parede, dribla, finge que vai, usa a força. É incrível o que faz o Moisiquinho. Porém, a Viola perdeu, né? O Moisiquinho tem mais que se poupar e preocupar com a Conference League, que eu acho que já saiu o jogo e eu ainda não vi porque eu tô gravando. Cara, a Roma marcou um golaço raro. Cruzamento, bate, a bola sobra na entrada da área. Angelinho, muita técnica, Angelinho mete uma trivela de voleio, quase como se fosse um chute para aqueles golaços, né? E aí, no que ele faz, vira um cruzamento para Shomurodov, atravessando a área. Peraí. Eu vou tirar aqui e ignorar os jogadores. Sobrou aqui, Angelinho vai dar essa finalização que vira um cruzamento para Shomurodov quando atravessa toda a área. Shomurodov usa a cabeça para atravessar a área de novo para chegar para Dovbyk marcar de cabeça. 100 anos de futebol. E eu acho que não deve existir 10 gols dessa maneira. 100 anos de futebol. Svila é fundamental para a vitória. Cara, Svila tá demais também. A Roma chega a 19 jogos de invencibilidade na Série A. Roma e Barcelona são os únicos times invencíveis nas suas top 5 ligas no ano de 2025. E detalhe, a campanha do início do ano de 2025 das top 5 ligas, a da Roma é a mais forte. O número de pontos, ninguém superou. Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, traz qualquer outra liga. Melhor time do mundo, top 5 ligas 2025 é a Roma. A Roma do
do Ranieri, que foi muito prejudicada por dois técnicos que não foram bem no início da temporada e o Ranieri chegou para fazer o que está fazendo, né? Cara, e um ponto contra a Atalanta, a Roma é o time que a gente precisa na Champions League para representar o futebol italiano. Cara, o elenco é bom. Pô, Dovbyk de bala, Indica, Angelino de um lado, Saelemaekers do outro, meio campo tem Pellegrini, tem Soulé, tem Koné, tem a Shaarawy no banco, tem Indica na zaga, Svila no gol. E a Roma só precisa encontrar um técnico que vai fazer algo parecido com o que o Ranieri está fazendo. A fórmula já está lá. A fórmula de um time de Champions League já está lá. Times da Roma chegaram bem longe em Champions League, sendo bem mais fracos. A fórmula já está lá. Só precisa saber o cara que vai continuar essa fórmula e como pode reforçar o elenco, que já é forte. É muito forte. Lembrando que a Roma foi eliminada pelo Atlético de Bilbao por causa de uma polêmica de arbitragem, tá? Que prejudicou muito a Roma. Bologna 1, Juventus 0. Briga de G4. Cara, há 2 rodadas atrás o Bologna estava no 4º colocado. Passamos 2 rodadas, teve esse empate de 1-1 e a Roma agora é 7º. Cara, é um nível de competitividade para a 34ª rodada que é surreal. É muito difícil de ver. E o campeonato italiano não está proporcionando isso, então é bom aproveitar quem pode aproveitar. Thuram abre o placar com um golaço de fora da área. E aí, daí pra frente vem só Bologna. Bologna domina o volume de jogo, domina a posse de bola, domina as ações, cria mais chances, joga bola, pressiona até forçar erro. Aí a gente tem o gol. O gol, ele vem com uma assistência de Freuler. O Freuler dá assistência de cabeça pro Dallinger, parecido com o que foi a Roma. E ele vem com o cruzamento do Cambiaghi, que ganha lá no X1, na parte ali do lado da área. Grande jogada do Cambiaghi. É do Cambiaghi esse gol praticamente, né? Mas aí não existe pré-assistência. Existe assistência e gol. E aí depois desse 1-1, o Bologna ficou mais perto de ganhar o jogo do que a Juventus. E é ruim, porque essa Juventus do Tudor, que joga e pratica esse futebol direto, consegue abrir o placar no primeiro terço do jogo, o Bologna domina, e aí você não consegue abrir mais ainda o placar usando contra-ataque, assim como a Inter fez com o Barcelona 2 vezes, que abre o placar e faz o 2-0. Então você pensa assim, o Tudor vai fazer o quê? Se ele não vai dominar a posse de bola, se ele não vai aproveitar os contra-ataques quando estiver ganhando, se ele vai ficar só ganhando jogos por um gol de diferença, esse não é o cara que é para ficar na Juventus. E infelizmente com um resultado desse, mesmo que se classifique para a Champions League, ele não deve ficar na temporada que vem. É claro que é importante lembrar que a Juventus está sem Kenan Yildiz por uma suspensão boba a rodada passada. Ele simplesmente quis bater no cara e o VAR pegou. Não sei nem se ele pegou mais do que um jogo. E o Vlahovic, mas o elenco da Juventus é gigante. É gigante. Nesses contra-ataques a Juventus fez 2 gols impedidos, né? Mas não é gol, né? Vamos fazer gol. Se não é pra ganhar dos times que não é pra jogar bem. A Juventus do Tudor não joga bem contra os times defensivos, não joga bem contra os times propositivos. Jogar bem contra quem? Genova 1, Milan 2 de virada. Cara, o Milan, e isso foi falado nesse canal desde o início, tá? Quem é inscrito do canal tá sabendo disso há muito tempo. Joga na formação ideal de 3-4-3. Isso porque forçava um 4-2-3-1 sem meio atacante, sem ter meio atacante, que eles não têm meio atacante desde o Brahim Dias, naquela Champions League que eles foram eliminados pela Inter na semi. Só que o Conceição foi muito infeliz na escalação. Cara, o ataque que ficou o Jovic, o Pulisic e o Loftus-Cheek. Eu acho que ele quis fazer uma rima, pô. Não é possível meter o Cheek, Jovic, Pulisic. Porque, cara, o Loftus-Cheek para ser atacante, que loucura é essa? Inclusive, o que vai acontecer no jogo? No primeiro terço do jogo, o Fofana vai se machucar e vai sair. Vai entrar o Rafael Leão para jogar na ponta esquerda, o Pulisic cai para a direita e o Loftus-Cheek volta para volante. Era para ter começado desse jeito, né? E o Milan ele precisa
de uma pré-temporada inteira para treinar o 3-4-3, aprender o que é o 3-4-3 e jogar confortável com o 3-4-3. Você vê o Milan jogando, parece que esses caras não estão acostumados com essa formação, esse cara não sabe que ele pode subir esses espaços, parece que ele, quando recebe a bola, ele tem que levantar a cabeça para procurar as opções de passe dele. Cara, isso faz muita diferença. Você vê a saída de bola da Inter pressionada em alguns lances contra o Barcelona. Você vê que, cara, Bastoni de Marco, eles nem se procuram. Porque eles sabem onde está cada um. Soma Barella aí também, Mkhitaryan do lado esquerdo. Eles sabem onde é que está cada um. E o Milan não sabe isso. E não tem como aprender agora também não. Então o Milan ele consegue ser muito mais reativo do que propositivo. E parece que ele só vai conseguir ganhar se ele estiver virando os jogos. Então ele sempre tem que começar perdendo. Se a bola estiver a favor do Milan, é ruim. Tem que ser uma situação de desespero para fazer o time de guerreiros para brigar pela vitória e aí conseguir. E assim foi. Vamos lá. O Génova abre o placar com uma jogada totalmente confortável. Eles trocam a bola ali na entrada da área do Génova. Vem um cruzamento antecipado, batida de primeira, rasteira, gol. Mike Maignan fez uma defesa em cima da linha. Importante, porque se vira 2-0 era mais difícil de virar. E aí vem o Milan. João Félix entra bem, ele aciona o Santi Giménez numa bola longa, o Giménez pega a bola abrindo o jogo, procura o Rafael Leão num cruzamento rasteiro, Leão bate, resvala em alguém, marcou, gol. Gol, não existe pré-assistência por Félix, né? Assistência do Giménez e gol do Leão. Cara, menos de 2 minutos. Lá vai a jogada, é acionado o Leão, mais um ataque direto, e aí o Leão abre o jogo, vai buscar um cruzamento rasteiro para o João Félix. João Félix vai receber para finalizar no X1 com o goleiro. Um desarme infeliz de Fred Drump. Eu não sei o nome desse cara. Um desarme infeliz dele e a bola entra rasteira no gol. É um gol contra, mas era um gol do Félix. Nisso, o Félix faz uma grande partida. Mas, cara, o Félix é muito moleque mesmo. Se você puder reassistir o jogo do Génova e Milan, de preferência colocar depois desse 2-0, porque, cara, é muito gol do Félix, o que foi gol contra, e o primeiro gol foi muito Félix também, porque acionou. Ele fica totalmente confortável, ele começa a brincar em campo. Como se ele não fosse um cara que não é desejado pelo Chelsea, pelo Milan, pelo Atlético de Madrid, pelo Barcelona, como se ninguém quisesse ele, não fosse rejeitado. E o Flamengo talvez seja uma opção para ele. Com todo respeito ao Flamengo, mas o Félix é europeu, né? Ele vir para a América do Sul é uma coisa completamente diferente do que vir um Gerson que é brasileiro, tá? E ele fica brincando. Realmente é difícil ser fã de João Félix. Sobre o Fred Drump, não vou saber falar o nome desse cara, Fred Drump, alguma coisa assim. Dinamarquês de 24 anos, volante, jogador com mais bolas recuperadas em toda a Série A. Tinha que defender o cara aqui que fez o gol contra, né? Com certeza ele vai sair desse Génova, vai para algum time da parte de cima da tabela. Pode ser algum G4, ele tem espaço para ser titular em alguns times, tem espaço para ser reserva. O Napoli tá precisando de elenco. Cadê? Bom, galera, o vídeo foi esse, sempre fica longo, mas vocês sabem que aqui tem que ter todo o conteúdo. Deixa like, se inscreve no canal. Valeu!